tarde para todos vocês nesta segunda-feira, Brasil Esportes no ar, até às 2 horas da tarde. Como toda segunda, vamos falar como foi, né? Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a segunda da Série A e da Série B. Teve início da Série C e mais alguns assuntos extracampos. E a gente já começa a semana com uma gigantesca mensagem para você. Somos todos macacos. Boa tarde, André, tudo bem? Boa tarde, Luciana. Um abraço para você, um abraço para você ligado no Brasil Esportes, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. E Palmeiras dormiu e perdeu o seu melhor atacante para o rival. É isso aí, vamos começar dando parabéns ao Rony que começou no Vila Nova, né, mas de verdade se destacou no Fluminense. E como na maioria dos jogadores, né, ele aposenta e volta para o seu time de origem, né, gerenciando, né, colocando ordem no time. E foi o que aconteceu. Hoje o Rony está trabalhando no Vila Nova, ainda é cedo para a gente saber se vai realmente dar certo nessa profissão de diretor de futebol, mas o início foi bom do Vila Nova, né, André? Foi, ele remontou o time. Remontou, né? Deu uma cara nova. Os jogadores estavam atuando recentemente e o Rony está seguindo essa nova etapa na carreira dele. Que ele tenha sucesso, eu acredito que vai ter, pela pessoa que ele é. E foi um grande jogador. E você colocou aí ele com a camisa do Fluminense, eu me lembro dele no Fluminense, atuando no ataque ao lado do Romário e do Magno Alves, esse que faz gol até hoje, lá na equipe do Ceará. Como faziam gols esses três, né? Romário, Rony e Magno Alves. Ele também atuou no São Paulo, atuou no Vila Nova, no Goiás. Por onde passou, ele fez sucesso. Parabéns, Rony Eliton. É isso aí. Agora a gente vai falar, né, de uma cena que aconteceu ontem, né? O Barcelona venceu o Vila Real por 3-2. Infelizmente, o futebol brasileiro a gente não vive só de vitórias, de gols, né? Mas também de situações que insistem em continuar como racismo, como preconceito. Esse aí foi a situação que aconteceu ontem, né? Um palhaço jogou uma banana no gramado e o Daniel Alves, né, dando a sua resposta, comeu a banana, né? E André, acho que o Daniel Alves foi um gênio, né, a fazer isso, ou não? Foi. A atitude dele foi fantástica. Isso aí repercutiu de uma forma extremamente positiva. Isso aí fez com que várias pessoas em todas as partes do mundo se despertassem para essa atitude baixa, ridícula que é o racismo. E pensa bem, Luciana, a maldade do cidadão. No estádio, lá do Vila Real, não tem na lanchonete banana à venda. Aliás, banana na Europa deve custar €1, por exemplo, uma dessa aí. O cara levou da casa dele, comprou, levou da casa dele no bolso, na bolsa, e aí foi só para jogar, só para insultar uma pessoa. Olha como chega a maldade do ser humano. E com certeza esse cidadão deve ter ficado sem graça diante daquilo do que fez. Quem devia estar do lado dele, viu ele jogando a banana, deve ter olhado, ei, rapaz, que besteira que você fez, hein? É isso aí, vários famosos, né, entraram nessa postura do Daniel Alves, apoiaram ele. E o Neymar, né, acabou montando, né, deu início a uma campanha, né, hashtag Somos Todos Macacos. Aí você tá vendo a Marta comendo a banana, vocês vão aí ver várias imagens. Falcão, né? E o Brasil Esportes também entra nessa campanha de Somos Todos Macacos. Eu acho que para você, pai, que tá ao lado do seu filho, para você, racista, preconceituoso, que assiste o Brasil Esportes, hoje em dia, gente, isso é ser brega, ridículo, não está na moda. E eu acho que para o mundo que a gente vive, né, Copa do Mundo, faltam menos de 40 dias para começar. O medo é que essa situação se repita, né? E não sei o que a gente pode fazer para isso acabar, mas eu acho que você daí de casa pode ajudar, falando pro seu colega, larga de ser brega, isso não existe mais, somos todos iguais. E vamos comer uma banana. Vamos entrar nessa campanha, né? Toma banana, né? Obrigado, Luciano. Isso aí, vamos comer. Estamos na campanha. Somos todos campanha, somos todos não macacos. Ao racismo. A gente tem que... Pra você que tem Twitter, redes sociais, coloque o hashtag, vamos ajudar aí o Daniel Alves, vamos ajudar. E o nosso país, ele é um país que não tem esse tipo de coisa, né? Por exemplo, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida, é negra. Então, aqui na Rede Aparecida, estamos entrando nessa campanha, não ao racismo. Estamos junto com você, Daniel Alves, e outros jogadores que são vítimas disso, atuando aí pelo mundo afora. Mas assim, como sou banana, André, que eu vou colocar algumas imagens agora de uma palhaçada que aconteceu no sábado de manhã. Os torcedores do Remo estão insatisfeitos, né,
com o time, né? O time que nem tem série, o Remo não joga na Série D, só faz parte do Campeonato Paraense, né? E aí, olha o que os torcedores fizeram, né? Eles invadiram o local de trabalho. Isso. Olha isso aí. E aí, jogaram bomba no gramado, vários jogadores reclamaram de dores no ouvido. E aí, mais uma situação que insiste em repetir o racismo e o ataque aos jogadores, né? Dentro do local de trabalho. Eu acho isso um absurdo, né? É, um absurdo. Isso aí é o fundo do poço. A gente está chegando em relação a torcidas organizadas. E o Fred, atacante do Fluminense, está entrando nessa campanha. Eu também estou te apoiando, Fred. Nós aqui estamos te apoiando. Isso não pode acontecer. Eu acho que extrapolou os limites. Acho que chegamos naquela condição parecida com que chegaram os hooligans há muito tempo atrás no futebol inglês, em que até a Margaret Thatcher a primeira-ministra na época, ela teve que intervir e extinguir todas as torcidas organizadas na época. Os hooligans eram os torcedores organizados na Inglaterra e eles estavam chegando a esse ponto. Então, nós chegamos a um ponto que tem que dar um basta nisso. E esses bandidos têm coragem de dizer que são torcedores, né? E infelizmente essa minoria ainda persiste no futebol, porque a maioria não aprova as atitudes dessas torcidas organizadas, que surgiram como uma ideia interessante, né, de torcer, de apoiar, só que aí depois a situação foi desvirtuada. É isso aí. E agora confira o Pronto Falei. Comendo. A gestão do Palmeiras, ela fez uma forma diferente de pagar os jogadores. Ela é até interessante. Eles são pagos, eles são remunerados, eles ganham mais a partir do momento que tem mais produtividade. Isso é interessante, mas aí quando entra outro time que não tem essa política, que paga um pouco mais, acaba acontecendo o que aconteceu. A diretoria do Palmeiras deveria ter prestado atenção e ter percebido que poderia valorizar mais o Allan Kardec e manter o jogador, que é muito importante, principalmente nesse ano do centenário. Acabou perdendo o jogador para o São Paulo. E aí fica a minha sugestão. Poderiam fazer isso também com os dirigentes. Tenho a informação de que os gestores do clubes têm altos salários. E será que também eles ganham por produtividade? Eles deveriam receber menos, depois de perder um grande jogador para o arquirrival. Pronto, falei. Vamos para o nosso primeiro intervalo e em seguida vamos falar muito de Série A, como foi o início do Emerson Sheik no Botafogo, o empate diante do Inter e também só você vai conferir aqui como foi a Série C e também todos os jogos que aconteceram pela Série B. E eu vou comer na banana, a gente volta já. Volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir os torcedores que mandaram as suas fotos, vão aparecer aqui no nosso telão do Brasil Esporte. Já coloca o telefone aí, gente, para a pessoa que deseja mandar a sua foto. Vamos lá, a Giovana e o Jeová de Silvanópolis, Tocantins. Valeu aí, Giovana e Jeová, pela foto. Lindo os dois. Olha o Ítalo de Teresina, Piauí. Muito obrigada, Ítalo. Ó, Jamile Santos de Juazeiro, Bahia. Flamenguista, né? É isso aí, Jamile, muito obrigada. A Maria Clara de João Pessoa, Paraíba, mandou no Natal. Tá lindinha. Natal, Valeu, Maria Clara, lindona você. A Monique de Exu, Pernambuco, toda gatona aí, ó. Bonita, né? Obrigado, Monique. Monique. O Perivaldo Vasconcelos de Viçosa, Alagoas. Muito obrigada, Perivaldo. É um Vasco, né? É um Vasquinho aí. E aí, parabéns. Show de bola, então você já pode mandar a sua foto aí, viu, gente? André, vamos ler alguns torpedos antes de falar dos principais jogos da Série A? Vamos lá, olha aqui, ó. Cleiton de Passo do Limiar, Maranhão. Tem que acabar o racismo, o analfabetismo e também a miséria. Obrigado, Cleiton, pela sua participação. Obrigado aí pela sua audiência e pelos recados que você manda pra gente. Um abraço para o Luiz Pinheiro, lá de Monte Alegre, no Piauí. Gostou aqui do Pronto Falei. Obrigado, Luiz Pinheiro, pela sua participação.
Oi, Luciana, mande um beijo para todos aqui de Nascente, Pernambuco. O nome dele é Henrique, torcedor do Corinthians. Então, um abraço para todos de Nascente de Pernambuco e principalmente para você, Henrique, torcedor do Corinthians. André, o Flamengo vai cair. Leonardo Machado, lá de Davinópolis, estado de Goiás. É isso aí. Vamos então começar falando do jogo entre Fluminense e Palmeiras no Pacaembu. O Fluminense venceu por 1-0 o Palmeiras, né? Gol do Rafael Sobis. O Fluminense, que é o único time do Campeonato Brasileiro que tem 100% de aproveitamento, e a ida do Cristóvão Borges fez muito bem para o time carioca, né? E aí teve um jogador que não tá gostando da situação que ele tá vivendo dentro do time, que é o Walter. E ontem, né, no sábado, na saída dele da partida, um jornalista fez 2 perguntas para ele. Vamos ouvir o que ele respondeu. Como é que você vê a sua situação? Porque o atacante ele precisa de muita sequência para continuar marcando gols. Para você ficar no banco, entrar durante as partidas quando isso acontece, prejudica a tua sequência de gols? Você vê assim? Sem dúvida, cara. O atacante tem que jogar. É isso que eu vou falar com a diretoria. Se continuar assim, eu tô indo embora. Não está satisfeito com a maneira que está sendo aproveitado? Só para entender melhor? Sem dúvida que não. Se continuar assim, eu pego meu caminho, minhas malas e tô indo embora. Você acha que o técnico não gosta de você, Walter? É isso aí. Foi o jornalista da Rádio Globo, Fábio Zupac. O Walter tem motivos para estar estressado, André? Não tem motivos e o que ele fez não se faz. Futebol é um esporte coletivo. O sucesso do Walter é o sucesso do time. Então ele está pensando somente nele. E isso é lamentável. Ele tem que imaginar o sucesso do coletivo. Depois que o time ganhou de 3-0, ele vem com uma conversa dessa? Isso é um absurdo. Por exemplo, aqui a gente trabalha no Brasil Esportes. O seu sucesso, Luciano, o sucesso da nossa equipe, o sucesso de todos é o sucesso do conjunto geral. Então, como é que ele vai reclamar depois do time ter ganhado 3-0 que ele não jogou? Ele está pensando só nele, ele está pensando só nele, só nele. Vamos supor, às vezes a reclamação poderia justificar. Perdeu, o atacante que estava jogando perdeu um monte de oportunidades, o cara fala, se eu estivesse jogando, eu acredito que a gente poderia ter chance de vencer. Tal. Agora ali ele só está pensando nele. E aí, desse jeito, Walter, você não vai longe. É isso aí. Quem não vai longe muito ainda, acho que a permanência do técnico Jaime Almeida, né, dentro do Flamengo, porque o Corinthians venceu o time carioca por 2-0 dentro do Pacaembu. Guilherme e Gil foram os autores dos gols, né? E aí o Corinthians não jogou bem, eu pelo menos não achei. Você achou que o Corinthians jogou bem, André? Porque com o Flamengo, com esse time, não dá pra continuar, né? Jogou pro gasto, foi um jogo meio truncado, né? Um jogo de muita marcação. Não foi um jogo de muita qualidade. Mas o Corinthians conseguiu vencer a partida e até mereceu vencer a partida, principalmente depois desse lance aí. Sem o Léo Moura ficou realmente difícil. Já estava ruim, né, o time do Flamengo. Aí sem o Léo Moura desandou mesmo dentro do campo, né? E aí mérito para o Guilherme e para o Gil. E mesmo com o retorno do Paulo Guerreiro para o time titular, ele não vem fazendo diferença no ataque, André. Não está fazendo diferença. E o Corinthians ontem parecia que no segundo tempo, principalmente, estava muito nervoso, muito ansioso para conseguir essa vitória. Com um a mais, o time acabou atacando menos do que no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11. Isso era o quê? Precisamos vencer o jogo, então não vamos deixar esse Flamengo empatar esse jogo aqui de jeito nenhum. Agora, acho que tirando esse peso, o Corinthians pode crescer no restante do campeonato. É isso aí. E lá na Arena do Grêmio, né, com 8 jogadores reservas, o time gaúcho conseguiu vencer o Atlético Mineiro, que foi com força máxima, né? E o Atlético Mineiro mudou muito em relação, assim, depois que terminou a Libertadores, não é o mesmo Atlético Mineiro, né, André? Realmente, a saída do Bernard fez uma grande falta. O Atlético Mineiro não é o mesmo. O Fernandinho não está conseguindo mostrar em campo evolução no time. E com certeza a saída do Abel Braga deu um choque, né? Cadê o Atlético Mineiro, André? O Atlético Mineiro perdeu a força. Os últimos resultados, o time acabou sentindo bastante a perda do Campeonato Mineiro, o tropeço na Libertadores, a troca de técnico. Então é um momento para o Leverkusen colocar ordem na casa. E outro que está precisando jogar, está precisando ser muito cobrado, é o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho de 2014 está muito longe do de 2013.
Vamos falar agora do empate entre Inter e Botafogo. E ontem o Botafogo mostrou ser um time, né, que não tinha mostrado ainda nesta temporada. Eu fiquei impressionada. 2 jogadores se destacaram nessa partida. O Rafael Moura, que fez 2 gols, né? E o Emerson Sheik, que fez o seu primeiro gol estreando pelo Botafogo e deu passe para o segundo gol. Rafael Moura, André, que não estava sendo aproveitado, foi o Abel Braga que puxou ele para o time titular. Absurdo, né? A pessoa não acreditar no Rafael Moura. Eu gosto mais do futebol do Rafael Moura. Ele é o centroavante clássico, daquele que a bola chegou, ele arremata de qualquer jeito, de cabeça, de peito, com a perna direita, com a perna esquerda. Ele é um jogador completo, ele é um jogador muito bom. E quem é muito bom, o Sheik, né? Ele chamou a responsabilidade. Chamou e conseguiu, e pode até calar a boca de várias pessoas, como os críticos, né, que não acreditavam que ele poderia voltar a jogar, e principalmente do Mano Menezes. E agora o que ele vai precisar ter é regularidade. Que é o difícil, né? É jogar desse jeito a maior parte dos jogos. É isso aí. Vamos para mais um intervalo e em seguida o assunto aqui será a Série B e, claro, todos os resultados da Série C. A gente volta já. De volta ao último bloco do Brasil Esportes nesta segunda-feira e vamos falar vamos comentar como foi o empate entre Cruzeiro e São Paulo lá em Uberlândia, no Parque do Sabiá. E foi empate. O primeiro gol aí foi do Júlio Batista, né? E depois o Luiz Fabiano empatou aí. O Luiz Fabiano não, Antônio Carlos. Antônio Carlos, porque foi o Luiz Fabiano que foi derrubado, né, na área, e aí originou o gol do Júlio Batista. Muito bem cobrada a falta, né? Olha lá. É isso aí, 1-1, né? O Cruzeiro não vence o São Paulo há 10 anos, faz um tempinho. André, a gente pode dizer que o Cruzeiro e o São Paulo são 2 times que podem brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Ainda é cedo, eu sei. Eu tô um pouco mais com o Cruzeiro. O São Paulo é um time que ainda tem mais a crescer no campeonato. Você lembrou aí a questão dos 10 anos, né? A tal da escrita no futebol. Eu me lembro do ano passado, o São Paulo mal disputando rebaixamento, o Cruzeiro disputando o título. Aí o que aconteceu? Foi jogar São Paulo e Cruzeiro, o São Paulo ganhou. São Paulo ganhou. É sempre o Cruzeiro tem dificuldade para jogar contra o São Paulo. Tem algumas escritas no futebol. E nesse confronto, essa é uma delas. É isso aí. Vamos agora conferir rodada completa da Série B, todos os gols. Vamos aí ver o primeiro jogo. Aí o Icasa, né, perdeu para o Sampaio Correia por 3-0. William Paulista fez o primeiro, Eloir o segundo e o Valber o terceiro. Sampaio Correia que na primeira rodada não conseguiu vencer. Vamos falar do Bragantino. Venceu o Avaí por 2-1. Antônio Carlos fez o primeiro para o Bragantino. Fabiano fez o segundo e o Guilherme Mates fez o segundo do Bragantino. 2-1. Paraná Clube e Joinville na sexta-feira mesmo. O Joinville venceu. Edgar Júnior fez o primeiro, Jael fez o segundo e Giancarlo fez os 2 aí para o Paraná. 3-2. Vitória importante do Joinville, fora de casa, né? Fora de casa, derrota do Paraná. Resultado surpreendente. É isso aí. Vamos ver o próximo jogo. Esse Oeste venceu a América de Natal por 2-1. Jefferson Paulista fez o primeiro para o Oeste. O Kleber empatou para o América de Natal. E o Borebi fez o segundo do Oeste. 2-1 lá em Itápolis. O gol do Borebi. Cruzou na área, na frente da pequena área, gol fácil. Náutico venceu o Vila Nova por 2-0. Lá na Arena Pernambuco, o Rodrigo Careca foi o responsável pelos 2 gols. 2-0 para o Náutico, que perdeu para o Sport para a conquista do Campeonato Pernambucano. Resultado normal. Português 1-1, empate. Primeiro gol aí foi o Rudinei que fez, o Santa Cruz empatou para o Flávio Caçarrato. Olha o gol do Flávio Caçarrato. Aí, o Caçarrato. Bom resultado do Santa Cruz. Luverdense venceu o Vasco por 2-1. Reinaldo, ex-Flamengo, fez o primeiro. Já passou o primeiro? Passou ali, foi o do Vasco. Esse aí foi o do Reinaldo. Ah, do Reinaldo. Inverteram ali os gols. Tá. E o Rubinho, né, vai ser derrubado. Pênalti. E aí ele vai fazer, né? Vitória importante do Luverdense, Vasco só 1 ponto no campeonato. América Mineiro 3-0. O Elcinho fez o primeiro, vocês acabaram de ver. O Andrei Giroto vai fazer de cabeça o segundo. E o Obina, sempre garantindo o seu, fez o terceiro. O ABC venceu o Boa Esporte por 1-0, apenas um gol. Esse golaço de falta. E o Atlético Goianiense fez empatou diante da Ponte Preta, 2-2, né? O Viçosa fez o primeiro. Aí empate da Ponte 1-1.
Depois, pênalti, né, Luciano? Pênalti, o Márcio vai garantir o seu no dia do goleiro. No dia do goleiro, gol de goleiro. E depois, outro pênalti, né, cometido pelo zagueiro Arthur do Atlético Goianiense. E o Alexandre fez o outro gol da Ponte. Ele fez o primeiro também. Então, 2-2 aí. Ninguém pegou o rebote. No dia do goleiro. Ninguém pode ajudar o goleiro. Ninguém pode ajudar o goleiro. Então tá. Deixa eu ver aqui, seguir aqui o espelho. Vamos ver o que a gente tem mais pro programa. Vamos falar agora aqui, ó, dos resultados da Série C, início da Série C neste final de semana. Na tela. Vamos lá, o Paysandu venceu o Águia de Marabá por 2-0, o Botafogo da Paraíba venceu o 13, 3-2, o Cuiabá venceu o Craque por 3-1 na Arena Pantanal. Próximo. Isso, Madureira 2-0 diante do Duque de Caxias, Caxias 0-0 diante do Juventude, Mojimirim venceu o Guaratinguetá por 1-0, Tupi empatou diante do Macaé do Rio. Claro, só tem Macaé do Rio, né? E o São Caetano venceu o Guarani por 1-0. É isso aí. André, para fechar o programa, vamos ler mais torpedos? Olha só, a mensagem aqui legal do Marcos Rocha, lá de Xique-Xique. Fica lá na Bahia, às margens do Rio São Francisco. Falou, André, que tristeza. Em pleno século XXI, presenciarmos cenas repugnantes desse tipo. A Europa civilizada está retrocedendo. Sou baiano e tenho orgulho de ser conterrâneo de Daniel Alves. Se sangrarmos 2 homens, um negro e um branco, e misturarmos o sangue, com certeza eles não se separarão. Se repararmos bem, os grandes nomes do futebol, boxe, corridas e outros esportes, a maioria de negros. Sou da Bahia, o estado mais negro do Brasil. Tenho orgulho dos meus irmãos. Um abraço, estou sempre com vocês. É isso aí, André. A gente vai despedir, porque a gente vai deixar uma mensagem aí para quem assiste o Brasil Esportes em relação ao que aconteceu neste final de semana. E a gente volta amanhã, às 1h30 da tarde. Muito obrigada.